Nessa semana, daremos continuidade ao vídeo da semana passada com o tema obesidade infantil. Semana passada, nós falamos sobre um problema muito grande que está cada vez maior na sociedade brasileira, principalmente de acordo com que os dados nos trazem, principalmente na nossa capital, que é a obesidade infantil. Cada vez os dados estão maiores, e problemas relacionados à obesidade, como diabetes, hipertensão, problemas relacionados aos ossos, às articulações das crianças estão cada vez maiores. Tudo isso, claro, devido principalmente à má alimentação das crianças. Que eu no vídeo da semana passada falei que dei um alerta para os pais, e fica mais uma vez essa semana esse alerta para os pais. Tomem cuidado com a alimentação dos seus filhos, porque é a partir de agora, é nessa fase, 2, 3 anos, que eles adquirem o conhecimento pelo sabor dos alimentos. Não adianta você adoçar tudo que você está dando para o seu filho, o suco, o leite, enfim, tudo, não adianta você adoçar, porque o seu filho vai crescer com o sabor doce, sem conhecer os outros sabores na vida dele. Então, e mais tarde, para ele poder reverter esse problema, vai ser muito mais difícil. Então, agora é a hora dos pais, de nós pais, nós educadores, mudarmos isso, fazer com que as crianças conheçam, claro, o sabor doce, mas conheçam também o sabor azedo, o sabor amargo, o sabor salgado de todos os alimentos. Não é porque o sabor azedo é ruim que ele vai fazer mal. Muito pelo contrário, o sabor azedo também é uma coisa que faz parte do conhecimento do nosso paladar. Então, fica aqui esse apelo para os pais, E, Mônica, semana passada a gente falou de todos esses problemas. Nessa semana a gente vai falar sobre a solução. Qual é o primeiro passo que os pais devem dar para poder melhorar a qualidade dos alimentos das crianças? Além da alimentação, a gente tem que ter uma preocupação mais global, vamos dizer assim. E a questão da qualidade de vida da criança obesa, Criança obesa, a qualidade de vida ela cai muito. Por quê? Porque é uma criança que se cansa mais fácil, é uma criança mais retraidinha, muitas vezes, ou então ela é muito alegre para disfarçar um pouquinho a gordurinha dela. Então, e às vezes a criança pode já estar apresentando algum problema, então, fundamental, primeiramente, detectou que a criança está comendo bastante e que a criança está ganhando peso muito rapidamente, é buscar a ajuda dos profissionais. O pediatra é a porta de entrada, E se a criança, por exemplo, está com uma obesidade já mais séria, ela é encaminhada para a equipe multidisciplinar, vamos dizer assim. O endocrinologista, ele também vê toda aquela parte hormonal da criança, e afasta a possibilidade de ser uma obesidade adquirida por algum hormônio ou não, de uma obesidade que é pela questão dos hábitos de vida da criança, do sedentarismo, da questão da alimentação. Então, primeiramente, é buscar ajuda profissional, assim como o nutricionista, que é o que você quis dizer, Em relação à alimentação, então, tem que alertar também que a ajuda do nutricionista vai ser fundamental na questão da obesidade. Ele deve fazer parte das equipes multidisciplinares. O nutricionista tem uma presença fundamental na questão do tratamento da obesidade infantil. Ótimo. Então, a gente tem que... O primeiro passo, a gente tem aí que procurar, sim, as ajudas de todos os profissionais que trabalham nessa parte. Seja o psicólogo, seja o nutricionista, seja o endócrino, seja o pediatra. Todos eles, como a Mônica falou, têm que estar envolvidos. É uma ação conjunta para a gente poder fazer com que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, dessa criança. Mas também, Mônica, não adianta nada se
além dessa ajuda, se o pai tiver toda essa ajuda disciplinar, o pai não se conter na hora que for para o supermercado, né? Porque a criança está sendo ajudada, já foi para os profissionais, já fizeram tudo que tem que fazer, mas se o pai não controlar ali na hora de que for no supermercado, evitar de biscoito, evitar de colocar sucos, a gente não vai ter uma melhora na qualidade de vida dessa pessoa. Não que a gente não possa dar, como a Mônica falou, não é que a criança não vai poder mais comer esses alimentos, porque todo mundo gosta desses alimentos. O problema é a frequência. É a criança que vai todo dia para a escola com um suco de caixinha, com um salgadinho, e aquele salgadinho embalado e um iogurte. Entendeu? Então, não é fazer dessa alimentação uma rotina na vida da criança, porque senão a gente não consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, Mônica, fala pra gente agora qual é a alimentação adequada, ideal para uma criança que está acima do peso e que precisa melhorar essa alimentação. É uma excelente pergunta. Lá no consultório, os pais me fazem a mesma pergunta. O que eu vou ter que dar para o meu filho a partir de agora para que ele melhore, para que a perda ponderal, né, que a gente chama de diminuir a massa gorda, aconteça na criança? Bom, a gente tem uma regrinha que começa a gente com aconselhamento, né? Primeiro, nem todo dia é festa. Deixar a comidinha de festa para festa. Daí você também não vai ficar lá numa neurose querendo o suco detox. Você deixa a comidinha de festa para festa e deixa a tua criança curtir a festa. Mas nos dias de semana a gente tem que incorporar coisas que não faz parte até da rotina de muita gente, que é ter sempre a saladinha no prato. E a gente fala que o pratinho da criança, metade do pratinho é saladinha. Tem que ter verdinho, vegetais verdes, vegetais folhosos, as leguminosas, os legumes também tem que fazer essa composição mais saudável, né? Arroz, feijão. O prato, quanto mais colorido, melhor, né? Que tem o verdinho, o amarelinho, o vermelho. Olha só que lindo, né? Já é um prato bem colorido. O arroz e o feijão faz parte do cardápio do brasileiro e é excelente, né? A gente sabe disso. E uma porção de proteína, né? Que pode ser carne, peixe, frango, ovo, de acordo com o que a criança também aprecia, né? Tem que estar legal também para o paladar dela. Uma sobremesa pode ser uma fruta, por que não, né? No Amazonas a gente tem tantas frutas, né, Marco? A gente tem uma riqueza tão grande de frutas, então tem que ter a frutinha. No horário dos lanches, tem que alertar. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente tem que ter 5 porções de frutas diariamente, né? Então, se você mandar frutas nos lanches e nas sobremesas, você já tem pelo menos 4 porções diárias dia, que você está quase atendendo aí a recomendação. Se você colocar no café da manhã, você atendeu a recomendação do teor de fruta. Se você, no almoço e no jantar, a criança tiver as hortaliças, as verdurinhas, você já atendeu a recomendação de verduras, né? E você procura dar uma variedade melhor, porque quando se fala de salada, muitas vezes as pessoas pensam alface, tomate, pepino. E não é só isso, né? A gente tem um universo de vegetais. Se a criança não aceita em forma de saladinha, eu recomendo que a mãe faça em bolinho, em panqueca, em omelete e coloque dentro daquilo ali para melhorar a aceitação. A apresentação do prato tem que ser muito colorida, né? Nós batemos com uma indústria, há pouco eu estava dizendo para você, que ela encanta pelo colorido das suas embalagens, né? Então a criança já fica encantada com aquele colorido, então a gente tem que fazer uma alimentação mais variada, mais rica, mais colorida, mais atraente para a criança, chamar a criança para participar da montagem do pratinho, por que não? Ou até do preparo da comidinha, olha que legal, né? Preparar a sua própria comidinha, isso dá um encantamento muito grande, né? A gente faz lá no CAIC algumas oficinas e coloca as crianças de gorrinho, aventalzinho, para ela entrar no clima. Tem que ser atraente, tem que ser um universo lúdico, a criança é muito da brincadeira, né? Então, naquele momento que a gente chama de educação alimentar e nutricional, a criança está aprendendo muito. Então, é um momento de você informar, olha, eu estou colocando isso porque tem vitamina A, tem vitamina C, e a criança vai aprendendo. E as crianças são muito inteligentes, né? O feedback da criança é muito gostoso. Quando ela aprende, ela realmente se interessa por aquilo.
né? Outra coisa também, de repente fazer uma hortinha em casa. Ah, mas eu moro no prédiozinho, no condomínio, que a minha varandinha é pequena. A minha varanda é pequena, tá, gente? Mas é uma florestinha, né? Da Fabiana, que também trabalha com a gente lá, e que é uma fofinha também, faz as crianças meter a mão na terra. Nós desenvolvemos lá no CAIC uma cartilha, né, de horta das crianças. Essa cartilhinha, ela traz as plantas que a Amazônia tem. Olha que legal, Marco. Muita coisa. Muitas vezes, exatamente. Muitas vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem na Amazônia. E a gente precisa valorizar mais a nossa biodiversidade, o potencial nutritivo dos alimentos que tem na nossa região, que sai muito mais barato para os pais e é muito nutritivo para as crianças. E a gente pode combater diversas doenças, não só a obesidade infantil, mas melhorar a imunidade, evitar anemia, coisa que é muito frequente nas crianças, principalmente no Amazonas. Então, eu e Fabiana, nós desenvolvemos essa cartilha justamente para chamar a atenção dos pais, para construir uma hortinha em casa com a criança. É uma coisa super simples de fazer. Além do mais, é uma horta orgânica, né, Marco? A gente sabe que o orgânico não leva pesticida, não leva agrotóxico. Então, é bem mais natural, bem mais saudável. Você está levando um nutriente mais legal. E ela é toda coloridinha e é toda cheia de desenho. As crianças adoram ver e pintar. Aí os alimentos ganharam nomes como Vivi, que é a vinagreira. Ah, legal. Né? Ora Pronobis, que teu filho ama, né? Ganhou o nome de Orinha. Então, assim, a cartilha é toda coloridinha. A gente trabalha isso, tem um livrinho de receitinhas também atrás. E é uma forma também da gente encantar a criança. E a ideia, minha gente, é descascar mais e desembalar menos. Exatamente, essa frase é sensacional. É até divergente isso que a gente está falando, porque a gente fala de uma região tão rica em frutas, em peixes, né? Se a gente for contabilizar aqui quantas frutas a nossa região tem, só que é a região mais gorda, né, do Brasil. É até triste a gente falar disso, mas infelizmente é o que acontece. A gente tem uma riqueza aí na nossa fauna, na nossa flora, mas ao mesmo tempo a gente tem essa doença causada por esse problema alimentar. Gente, boa semana a todos. Mônica, muito obrigado por ter esclarecido um pouco mais sobre esse assunto. A gente tem certeza que seria um assunto para a gente falar aí 3, 4, 5 programas, porque obesidade infantil, infelizmente, a gente tem muita coisa para falar, né? Mas eu te agradeço por você ter explicado para a gente um pouco. E boa semana a todos. Mônica, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Tá Obrigada. certo. Até logo.